Eu vim de um lar totalmente conturbado. Quando eu era mais nova, o meu pai me abandonou e eu passei a viver com a minha mãe, o meu padrasto e o meu irmão. E quando eu fiz 5 anos, ele quis me conhecer. Foi quando eu fui na casa dele, conhecer ele, né? E também eu acabei conhecendo a minha madrasta. E ela não gostava de mim. Foi quando ela fez um ritual para mim, né? Ela jogou pó de pemba em mim. E eu voltei de lá totalmente cheia de feridas. Eu sentia muita dor, coçava muito. Minha mãe chegou a me levar no hospital, tentou resolver com os médicos. Foi quando ela me levou até a Igreja Universal. Mas com o passar do tempo ela acabou saindo e eu saí também. Então, chegando à juventude, aos 14 anos, eu comecei a ter uma raiva e um ódio muito grande dentro de mim. Porque eu, na casa da minha mãe, ela precisava trabalhar e o meu padrasto e o meu irmão, eles passaram a me agredir muito, né? Então ele começou a me esmurrar, o meu irmão, deixava hematoma por todo o meu braço. Teve uma certa ocasião que o meu padrasto pegou pelos meus cabelos e saiu arrastando por toda a casa, né? Outra situação que ele me bateu tão forte na perna que deixou a palma da mão dele, né, na minha perna. Então eu tinha uma raiva muito grande, um ódio muito grande e tudo que eu queria era fazer o mesmo que eles faziam comigo, eu queria fazer com eles. Mas como eu não podia, então eu passei a me agredir, né? Eu comecei a me esmurrar, eu lembro que eu esmurrava a parede, eu puxava os meus cabelos, né? Eu me batia muito, né, com raiva deles. Eu me perguntava, né, o porquê tudo aquilo estava acontecendo, né? De um tempo para o outro, literalmente a minha vida ela começou a afundar, né? Mas eu não sabia o porquê. Então eu comecei a buscar lá fora. Eu comecei a me envolver com más amizades, né? A ficar com vários rapazes, a ponto de fazerem fila para ficar comigo. Eu não me valorizava, vinha um, me beijava, saía, vinha outro. E eu nunca me sentia satisfeita, né? Eu sempre me sentia muito triste, muito sozinha, vazia, né? Eu lembro que eu não via futuro e nem perspectiva de vida, né, para mim. Então, foi quando, com o tempo, eu comecei a desenvolver uma grande depressão, onde eu queria ficar 24 horas no quarto, eu queria ficar 24 horas em casa, sem fazer nada, sem sair, só no quarto escuro. Eu pensava que a minha vida seria isso, né? Que nunca ia mudar. Foi quando eu conheci, através da internet, a automutilação, e ali eu posso dizer que foi literalmente o meu fundo de poço, porque eu já me agredia, eu já me feria muito, mas ali eu comecei a fazer muito mais, porque eu comecei a me cortar a ponto de escrever o que eu sentia. Escrever o vazio que eu sentia, escrever a raiva que eu sentia. Eu lembro que eu escrevi até as iniciais dos nomes de quem tanto me fez mal, porque eu tinha muita raiva deles. E chegou um ponto de eu beber o meu próprio sangue, né? Eu pensava de todas as formas, de todas as maneiras, tentar trazer um alívio para dentro de mim, mas eu não alcançava, eu não conseguia, né? Foi quando eu coloquei uma contagem regressiva, onde eu tomaria coragem para cometer o suicídio. Eu pensava 24 horas na morte. Eu pensava em me matar tomando remédios, me jogando de ponte, mas eu nunca tive coragem. Mas foi quando eu falei, eu determinei, eu vou concretizar isso. Nesse dia, nessa data, eu vou cometer o suicídio. Mas aí, através de um convite, novamente, eu voltei à Igreja Universal. E quando eu fui, aquele desejo, aquela raiva que eu tinha, né, eu passei a me libertar de tudo aquilo. Aquela maldição que estava na minha vida, né, que estava me acompanhando desde aquele dia que eu fui vítima de um ritual. Então, ali eu me libertei, de fato e de verdade, eu abandonei aquelas coisas erradas que eu fazia, os rapazes que eu ficava, as lâminas que eu guardava, tudo eu coloquei no altar de Deus e eu falei, a partir de hoje, eu decido fazer diferente. Eu lembro que o pastor, ele falou algo que me chamou muita atenção. Ele falou assim, se você de fato, de verdade, decidir se converter, fazer a sua parte de Deus, ele vai fazer a dele. Eu abandonei aquilo que era errado,
abandonei as más amizades. O mais difícil, eu perdoei o meu padrasto, o meu irmão, a minha madrasta e todas aquelas pessoas que me faziam muito mal, né? E dali começou a minha mudança. Então, eu ouvi falar do Espírito Santo, né? Eu não conhecia, mas eu entendi que se eu obedecesse o que estava escrito, obedecesse a palavra de Deus, o que vinha do altar, a minha vida de fato, de verdade, ia mudar. Então, eu comecei a buscar a presença de Deus, eu comecei a me envolver mais com as coisas de Deus, né? E ali eu recebi de fato, de verdade, o Espírito Santo. Ali começou uma nova vida. Comecei a ter paz dentro de mim, uma alegria que eu não tinha, uma força que eu nunca imaginei ter, né? Que eu passei por lutas e por dificuldades e eu permaneci porque Deus, Ele me fortaleceu. Hoje a minha família está abençoada, eles vão à igreja. Hoje eles veem Deus em mim, né? Sempre que eles precisam de algo, em alguma situação, eles pedem ajuda, né? Hoje mudou tudo. E a minha vida, que era uma vida de maldição, hoje se tornou a bênção, porque eu sou a própria bênção.